Paz do Senhor Jesus, aqui é a pastora Eliana do Ministério Aliança Fiel. Vamos meditar nesta manhã no Salmos 16 e versículo 2, que nos diz assim: Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a Ti somente. Este salmo é um salmo de Davi, é um salmo que nos traz esperança. E como nós temos precisado, necessitado de esperança nos nossos dias. Este Salmos, ele fala de uma vida guardada pelo Senhor, ele fala de uma vida dedicada ao Senhor, de uma vida que vive sobre os conselhos de Deus, que é uma bênção viver sobre os conselhos de Deus, e uma vida que vence a morte. Fala da eternidade, da realidade da eternidade ao lado do nosso Senhor. Davi, ele compreendeu que se ele tivesse a presença do Senhor, tudo quanto ele possuía como rei, todos os bens, tudo que ele possuía de bem da terra, não era nada se ele não tivesse a presença do Senhor. E como nós temos nos aproximado de Deus? Será que nós temos nos aproximado de Deus por aquilo que Ele pode nos proporcionar? Bens dessa terra? Ou será que nós estamos assim como Davi, desejando a presença de Deus? Davi reconheceu que o bem maior que ele podia ter era a presença de Deus. Será que nós estamos reconhecendo que a presença de Deus é tudo na nossa vida? A presença de Deus nos faz descansar, a presença de Deus nos faz confiar, a presença de Deus nos faz esperar. Porque a presença de Deus é a plenitude de tudo. Nós só temos acesso através dessa presença por causa de Cristo. Nós temos a esperança, a confiança e o descanso através de Cristo. Cristo é o acesso da presença de Deus. Cristo é a porta de acesso. Em Êxodo 33, versículo 15, Moisés disse ao Senhor: Senhor, se a tua presença não for comigo, não for conosco, não nos faça sair daqui. E quantos lugares você tem ido sem a presença de Deus? Quantos problemas você tem tentado resolver sem a presença de Deus? Quantos passos você tem dado sem a presença de Deus? Davi, quando ele pecou, lá no Salmo 51, no versículo 11, ele vai dizer: Senhor, não retire de mim o teu espírito e nem me retire da tua presença. Davi, ele se arrependeu e ele reconheceu: Senhor, sem a tua presença eu não vou chegar a lugar algum. A presença de Deus na nossa vida é tudo. Não tem como nós termos paz, descanso, alegria. Tudo quanto nós tivermos não será nada sem a presença de Deus. Mas quando nós temos a presença de Deus, nós compreendemos que se nós estivermos com Ele, na presença dEle, Ele pode todas as coisas. Ele te dá a paz, Ele te faz descansar, Ele te faz confiar em meio à tempestade, Ele te faz esperar, esperançando. O que é esperar esperançando? É não perder a esperança apesar da circunstância. Eu sei em quem eu tenho confiado. Como é que está a sua vida? Como é que está a presença de Deus em sua vida? Será que você tem estado como Davi? Senhor, a tua presença. Nos Salmos aqui a qual nós lemos, Davi está dizendo: Senhor, Tu és o meu bem maior. Outro bem não possuo senão a Ti. Quantas pessoas têm desejado possuir tantas coisas, mas não tem esse mesmo desejo, esse mesmo empenho, esse anseio
de possuir a presença de Deus. Com a presença de Deus, irmãos, nós alcançamos lugares, corações. Com a presença de Deus, nós conseguimos caminhar. Com a presença de Deus, nós somos fortalecidos dia após dia. Lá em Êxodo 33, no versículo 16, Moisés ele diz: Senhor, se nós achamos graça aos teus olhos, vem conosco. O povo precisa conhecer que nós somos um povo separado, porque nós possuímos um Deus que está conosco. Um Deus que é fiel, que a presença está dia e noite conosco. Como que as pessoas nos conhecerão se a tua presença não estiver conosco? Como que o mundo vai ver que você achou graça diante dos olhos de Deus se a presença dele não está contigo? Busque a presença, volte para a presença, anseie pela presença dele, porque é a presença dele que vai fazer você caminhar, que vai te fortalecer, que vai fazer você confiar, vai fazer você descansar e vai fazer com que você caminhe dia após dia até a consumação dos séculos, até a eternidade, na presença dele. Um Deus que venceu a morte, um Deus que nos dá vida, um Deus que nos dá aquilo que é necessário. Não é errado você buscar por bens dessa terra, mas se você buscar a presença de Deus, tudo quanto você necessitar, ele vai proporcionar. Então não faça nada sem a presença de Deus. Peça para ele hoje: Senhor, eu quero achar graça aos teus olhos. E como que nós achamos graça aos olhos de Deus? Quando ele olha para nós e ele encontra um coração contrito, quebrantado, arrependido. Aí a presença dele vem. E quando a presença dele vem, irmãos, é algo que invade a sua alma, o seu coração. Não tem como nós ficarmos indiferentes com a presença de Deus. E que presença maravilhosa é a presença de Deus. Então caminhe na companhia dele. Peça para ele. Volte-se a ele. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero estar na tua presença, porque estar na tua presença um dia vale mais do que 1000 anos fora da tua presença. Será que nós estamos vivendo sendo indiferentes à presença dele? Peça para ele. A presença dele é maravilhosa. O dia que você experimentar, provar, sentir isso que eu estou tentando falar com você através de palavras, você nunca mais vai querer se apartar da presença dele. Porque o dia que eu descobri que eu não precisava de mais nada a não ser da presença de Deus, a minha vida, ela foi transformada. O meu casamento, ele foi transformado. A vida dos meus filhos estão sendo transformadas por causa da presença dele. A presença dele nos faz descansar, confiar e esperar. O versículo 7 é tão maravilhoso que diz assim: bendigo o Senhor que me aconselhas, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Até quando nós estamos dormindo, a presença dele está ali conosco, porque a palavra diz que aquele que nos guarda não dorme nem tosqueneja. Enquanto você dorme, você descansa e o Senhor ainda está te ensinando, mesmo quando você está dormindo. Os conselhos ao teu coração, à tua alma, é a presença dele. Sabe quando você dorme pensando em algo que você precisa resolver e você desperta com uma solução, com uma direção? É o conselho de Deus. É a presença dele enquanto você estava descansando, dormindo, que trouxe uma direção à sua mente.
a sua alma. Deus, Ele é maravilhoso. Então busque essa presença. Fora da presença de Deus, irmãos, não vale a pena permanecer. Mas quando nós estamos com Ele, tudo quanto nós formos fazer e a presença dEle estiver conosco, nós vamos vencendo. Nós vamos dia após dia, de glória em glória, até o dia que o Senhor vier nos buscar e nos levar para toda a eternidade, para a presença dEle. Eu louvo a Deus por causa dessa presença maravilhosa que Ele nos permite ter acesso, por causa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, volte-se para a presença dEle. A presença dEle é maravilhosa. A presença dEle nos faz caminhar por caminhos seguros, nos faz caminhar com caminhos que são aplanados por Ele. O caminho do Senhor, Ele é plano. É um caminho de bênçãos, de vitória, de paz. Mesmo em meio à guerra, você pode ter paz, porque Ele é o príncipe da paz. E se você tem a presença do príncipe da paz, não importa o que você esteja passando, o seu coração descansa. Amém? Que você possa ter um final de semana abençoado, em nome de Jesus.